O Dedo da Questão de hoje, no encontro no Fórum dos Secretários de Fazenda e Finanças do Estado, conversa com o ministro Guilherme Afif. Ministro, obrigado por atender o Dedo da Questão, sentar, bater um papo aí com a gente, política, sobre questão de finanças. Seja bem-vindo ao Dedo da Questão. É um grande prazer estar aqui com você. Uma alegria pelo seguinte, ministro, a gente vive um momento, 2, 3 dias aí, que terminamos a eleição, o senhor faz parte de um governo que está reeleito e faz parte de uma questão histórica, né, dessa luta aí dos pequenos, dos micros empresários. Qual que é o momento que a gente vive hoje? Qual que é a perspectiva para os próximos anos? Aliás, eu estou hoje no governo por conta de uma história, de uma biografia, com mais de 30 anos dedicados à política da micro e pequena empresa. E fui convidado pela presidente Dilma, quando criou um ministério específico, para poder desenvolver um trabalho. E nesse ano e meio de trabalho, nós lançamos os alicerces, as fundações de um grande projeto nacional que visa descomplicar e simplificar a vida do empreendedor. Passado o processo eleitoral, dentro de uma democracia, agora é a hora de continuar trabalhando no mundo real, né? E eu estou aqui em Sorocaba com grande prazer, participando deste 8º encontro dos secretários de Fazenda municipais, para trabalharmos juntos na implantação daquilo que já foi aprovado em lei e agora precisa ser implantado na base do nosso país, começando por São Paulo, que é o maior estado empreendedor do país. O senhor continua ministro dela no novo governo? Acredito que sim. Na verdade, eu tenho um programa até 31 de dezembro. Dali para frente, ainda não sentei com ela para sabermos como é que nós vamos fazer os desdobramentos. O senhor entrou há um ano e pouco. 1 ano e meio. 1 ano e meio. O ideal é que o senhor continuasse pelo menos mais um tempo para conseguir fazer o que precisa. Aí depende na da sua conversa. Visão. Não, independente da visão dela, na sua. Temos já um plano de trabalho para poder dar sequência, né? Como eu falo, as fundações, o subsolo, está tudo feito. Agora é só subir as lajes, né? Porque as fundações estão prontas. Então, nós temos aí uma programação bastante intensa de trazer as inovações, principalmente as modificações da tabela do Simples, que aqui no Brasil as empresas têm medo de crescer, começa a crescer de lado, né? O senhor costuma dizer uma questão que eu acho assim, importante e ela é muito próxima aí do cidadão, que é o seguinte, quer dizer, tem as grandes empresas, claro que elas são necessárias. Importantes para a economia e tal, mas a gente tem essa questão da micro e da pequena empresa, as pessoas que estavam, né, fora e elas se regularizam. Por que isso não sensibiliza os governos? Olha, na verdade... Porque essa luta dura 30 anos e o senhor ainda não é o grande vencedor. Não, nós conseguimos muita coisa, avançamos. Isso é uma questão, se você olhar a abolição da escravatura, levou 70 anos no Brasil. Então, quem lutou por ela não morreu frustrado. A sua luta é para abolir a escravatura. Sim. É o olhar de baixo da economia, é você olhar o andar de baixo. Aqui no Brasil nós temos a mania muito de olhar só o andar de cima. E essa mania de quem? Olha, é o seguinte, num governo centralizado como o nosso, o grande consegue chegar, o pequeno não. Não se tem um olhar sobre a política do pequeno, só tem um olhar sobre a política do grande, porque ele demanda, ele chega lá, ele tem porte. Veja, estamos abrindo o salão do automóvel, aí se fala, está em crise, nós temos que manter o IPI baixo, tá certo? Então, eles têm poder de pressão, tem mídia, tem manchetes de jornal. Agora, você vai falar isso de milhões de pequenos pulverizados, eles não são enxergados. E eles são os responsáveis pela geração do emprego e da renda no Brasil. E se olharmos os índices de empregabilidade, que hoje se fala, nós estamos no regime de pleno emprego, quem gerou 85% dos postos de trabalho foram as micro e as pequenas empresas. Quem é que faz inovação? É o micro e o pequeno. O grande compra pronto, né? Então são as cabeças, nós temos que ter esse olhar, e a criação do Ministério foi exatamente para ter alguém dentro do governo
olhando para esse universo que representa 97% do total de empresas brasileiras. Agora, a gente acaba de sair de uma campanha presidencial que ela foi pesada, atípica desde o começo, com a morte do Eduardo Campos, a Marina liderando, o Aécio Paz, lá no segundo turno, no começo, 20 dias de campanha, acirradas acusações. No final, alguém consegue falar um pouco de propósito e ninguém traz esse tema. Por quê? Por que ele não é um tema dominante, principalmente num momento como esse? Até que a presidenta colocou esse tema assim. Eu vi várias vezes, até ajudei a escrever. Mas as campanhas políticas, elas ficam muito na mão do marketing, né? Em termos do que vai ser colocado. Não há esse desenvolvimento do embate das ideias. Eu já fui candidato à presidência da República e fiz questão de apresentar um projeto de nação, né? E até hoje ele é lembrado, né? Mas também apanhei muito, porque dentro do marketing é aquela ideia da desconstrução de imagem. Agora, passado tudo isso, e você falou que foi uma campanha cheia de acidentes na pista, né? Acabou dando a lógica. E qual é a lógica? É a lógica da reeleição. Num ambiente onde há reeleição, você elege um governante por 8 anos com um recall, né? Com 4 anos, para saber se ele pode ou não continuar. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, a presidente Dilma foi eleita por 8 anos e agora ela se submeteu a um recall. E nesse recall foi uma eleição mais apertada do que o normal. E ela mesma, com muita lucidez, disse: numa eleição apertada, nos obriga a rever onde foi que nós erramos para poder acertar. Então eu acho que nós estamos vivendo plenamente a democracia. O que ela disse para o senhor? Uma eleição apertada, o que ela acha que ela errou? Não falou ela falou específico. Falou de público, eu tenho que rever. E há muita necessidade do diálogo com a sociedade. É o que eu estou fazendo aqui. Eu quero implantar um programa, eu tenho que conversar com os prefeitos, eu tenho que conversar com os secretários de Fazenda, eu tenho que levar as minhas ideias para a nossa base. Eu acho que no Brasil nós precisamos conversar mais com a base, porque hoje as prefeituras, por exemplo, elas estão muito perto do problema e muito longe do recurso, né? Há uma distância muito grande. Essa aproximação é fundamental para que a gente possa atingir a população como um todo, como eu estou fazendo no campo da pequena empresa. A gente viveu o pós-eleição, né? Nós estamos aí com 3 dias pós-eleição. A eleição acaba no domingo, na segunda-feira o dólar sobe, a bolsa cai, né? Aí na terça-feira o dólar cai, a bolsa volta a subir e as pessoas ficam tentando entender isso. O que eu ouvi de investidores, de quem está fora do Brasil, eles dizem o seguinte: a gente lida com a Índia, com a Rússia, que são países muito mais complicados do que o Brasil, né? A questão do Brasil é falta de confiança dos empresários. Eles que ficam meio desconfiados do governo, a gente fica também. Por que acontece isso nesse momento? É uma eleição muito politizada, o que o senhor entende? Olha, a Inglaterra tem uma bolsa de apostas, que não é a bolsa de valores. Aqui no Brasil, por falta de uma bolsa de apostas, todos se concentram na bolsa de valores para fazer especulação. Tudo isso foi jogo de especulação. Teve gente que ganhou fortuna na especulação por conta de usar indicadores eleitorais. Tudo isso, gente, está distante do mundo real, da economia do dia a dia, da economia do cidadão que trabalha, produz. Ele não fala de bolsa de valores, não fala de ganho. Então hoje você tem uma especulação internacional que ganha fortunas e faz gente incauta perder fortunas nesse jogo. Vamos cair na real. Eu trabalho com o Brasil real. É o Brasil que produz e que gera emprego. Bom, a gente está no Dedo da Questão, conversando com o ministro Guilherme Assis Domingos. A gente vai para um rápido intervalo, 1 minuto a gente volta, falando um pouco mais de política. Até já. Bom, estamos de volta com o Dedo da Questão, hoje conversando com o ministro Guilherme Assis Domingos, um batalhador aí dos pequenos, dos micros empresários. A gente falou bastante sobre essa questão tributária, falar um pouco de política e queria retomar essa questão da confiança.
o Brasil real e esse Brasil do marketing, né? Isso ficou muito evidente nessa campanha, né? Muito distante. Quando é que isso vai acabar? Como é isso dentro da discussão de um governo? O senhor já fez parte de vários governos, José, até dezembro, vice-governador do Estado, é ministro da Dilma. Como é que isso é discutido dentro? Como que isso incomoda vocês? Bom, eu sou vice-governador de São Paulo e ministro do Brasil. Então, dentro dessa visão, os governos perseguem-se. Nós temos que olhar essa realidade e o aspecto da confiança é que o Brasil precisa ter regras estáveis. Aqui no Brasil, até o passado é imprevisível. Muita gente já disse isso. De repente, você está numa regra, você vai ver, opa, mas tem uma coisa que remonta a 3, 4 anos atrás, bom, e de repente apareceu a conta. Né? Isso não pode acontecer. O Brasil, mais do que nunca hoje, precisa de investimento interno, porque os nossos recursos estão comprometidos com o orçamento social. Você não pode reduzir um orçamento de educação, você não reduz um orçamento de saúde, de justiça, de segurança, de previdência social. Tudo isso é fundamental para atendermos a necessidade do povo. Agora, nós temos que investir em infraestrutura. E não tem recursos disponíveis em orçamentos da União, dos estados e dos municípios comprometidos com o orçamento social. Nós temos que trazer recursos externos, que venham somar conosco, que venham investir no Brasil, que é um continente em implantação, que tem a agricultura a mais avançada do mundo, que tem um setor mineral de subsolo, um dos maiores do mundo. O Brasil é solo e subsolo. Portanto, o Brasil precisa crescer. O Brasil precisa ter infraestrutura, porque hoje você tem estrada onde não tem produção onde não tem estrada. Você tem que equacionar o problema da nossa infraestrutura de transporte interurbano, de transporte urbano, de logística. Tudo isso é um país que é viável e que pode atrair o investidor. E o investidor, para vir para cá, ele precisa saber, a regra é para valer. Porque quando eu invisto, eu tenho que ter certeza que daqui 20 anos, 30 anos, o meu investimento retorna. E não pode mudar ao sabor dos ventos. Eu acho que é isso que os governos têm que perseguir. E hoje, terminada a eleição, Presidência da República, governadores, prefeitos, têm que estar todos juntos na solução de seus problemas, que somados são os problemas do Brasil. O senhor é otimista, né, ministro? Sou realista. Mas não é isso que a gente vê. Por que esse otimismo, como o senhor falou durante todo esse tempo agora, por exemplo, o Manteiga, ele nunca falou, o Manteiga, ele dá medo na gente. É um ministro que assusta muito mais do que dá confiança. Na verdade, cada um tem um estilo. Né? Mas o ministro da Fazenda não pode ter o estilo dele. Agora, não, mas veja, é importante que a gente, como agente público, sempre busque transmitir uma visão clara, até porque na base da sociedade, e não na elite do sistema, você tem otimismo. O povo quer melhorar de vida. O anseio do povo é crescer. O anseio do povo foi comprar um carro, ter uma casa, ter um eletrodoméstico, trabalhar por conta própria. É incrível, o Brasil é um dos países que tem maior índice de empreendedorismo do mundo. 64% da população sonha em trabalhar por conta própria. Então, eu não tenho que ser otimista num país desse? Mas não é isso que eu digo. É só não atrapalhar. Desata os nossos. A grande diferença que eu falo do governo Lula para o da Dilma foi esse. O Lula era assim como o senhor, vamos pedalar, e vai dar certo, olha, o futuro está chegando. O Manteiga falou assim, não podemos. E a Dilma também, vai ser diferente isso. Nós não podemos crucificar, então, mas é a até Dilma. Porque você tem que olhar uma situação. Quando você olha o entorno e a turma fala, não é verdade, querem comparar o Brasil com a Colômbia, querem comparar o Brasil com o Chile. O Chile. Mas é isso aqui, você tem que comparar, isso é complexo de inferioridade, você tem que comparar com o resto do mundo, Estados os Unidos, países emergentes. Muito bem. Eles estão numa situação muito difícil. A Europa está em situação difícil. O Brasil conseguiu passar no momento mais crítico da crise, conseguiu passar, e agora nós estamos num ponto de estrangulamento
que é o problema do investimento, né? E para ter investimento, você precisa ter a garantia de que as regras vão ser para valer. Tragam os recursos. O senhor que é ministro, próximo da presidente, a gente tem um ano que vem difícil como foi esse. O que se ouve é isso, que são o próximo e o próximo, 2 anos terríveis. É isso mesmo? Não. Não são? Não. Olha, esse me lembra a história daquele homem que era otimista. E ele tinha uma vendinha no canto da estrada. E ele era um sujeito muito alegre. E, por ser alegre, ele atraía muita gente que ia lá comprar. E o filho dele se formou aí numa escola na Getúlio Vargas, né? E um dia ele, com todo aquele otimismo, o filho falou: pai, o senhor com esse otimismo, o senhor não está vendo a crise? E que crise, meu filho? Ah, tem uma crise. Então ele, por causa da crise, parou de ser alegre. Deixou de ser alegre. As pessoas começaram a não ir mais lá porque a alegria dele era contagiante, né? E no fim ele acabou fechando o estabelecimento e falou: meu filho tinha razão, a crise. Então, gente, não fala em crise, trabalha. Portanto, o que você tem que ter é essa visão otimista de quem toca o dia a dia. A economia é perspectiva. Na hora que todas as manchetes de jornal do Brasil, dos grandes jornais, por motivos políticos, eleitorais, passaram a vender uma imagem de que está tudo em desgraça, tudo parou. O senhor acredita nisso? Claro. Mas como que é feita essa combinação? Quem que foi lá combinar? O Aécio foi lá com o dono do Estado, da Folha, da Globo? Porque aí é o seguinte... Como que acontece isso? Você tem a estrutura do grande capital, né? E o grande capital, em algum momento, teve seu interesse contrariado. E tem poder na grande mídia. Tem poder. Fazem as manchetes, fazem tudo, né? Então você tem... Só se ouve... Eu tenho grande dificuldade de mostrar o que eu estou fazendo, porque o que importa são os grandes números. O Brasil real não aparece, né, nessa estrutura. Essa discussão existe dentro do governo? Não sei, não tenho a lhe dizer, né? Não tenho a informação necessária para fazer uma afirmação dessa. Mas no meu cantinho, absolutamente claro. Aliás, nesse período eleitoral, passei sob censura o tempo todo. Aliás, vim aqui em Sorocaba. A televisão não deu. Ah, não pode dar. Mas por que não pode? Eu estou trabalhando. Não, é problema eleitoral. Problema eleitoral. Então, houve uma espécie de censura dentro do processo. Dizem agora que na grande TV daqui vai ter uma entrevista minha. Mas eu fiz há um mês atrás. Bom, a gente está chegando ao fim da entrevista. Queria que falasse um pouco de corrupção. Qual que é a dimensão da realidade, já que o senhor disse que tudo isso que está aí na grande mídia tem uma função política? Não, lógico que você tem um problema, e eu acho que nós vamos ter uma catarse muito interessante. Agora chegou a hora, não dá para esconder. Vai limpar. Vai limpar. E isso não é desse governo, isso é uma estrutura endêmica no Brasil. Isso daqui já vem de muito tempo, que é esse negócio da grande estatal, do cargo político para poder fazer caixa de campanha para A, para B, para C. Isso sempre existiu nas estruturas de governo. Eu acho que agora nós vamos entrar numa discussão muito importante. Eu gosto muito da transparência. Eu acho que isso tem que ser discutido e acredito que a presidente Dilma, que nunca esteve envolvida em nenhuma maracutaia, é a pessoa certa para falar: agora eu vou fundo. E ela disse: eu vou fundo. E vamos ajudá-la a ir fundo para espremer, como a gente fala aqui no interior, espremer o carnegão. Deixa sair tudo. Luiz, obrigado. Sucesso. Tomara que a Dilma escute mais o senhor e seja mais otimista. O Brasil está precisando de otimismo. Eu concordo com o senhor. Tá obrigado, bom. viu? Felicidade. Sucesso.